A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Louvado seja Deus. Estou aqui, vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, da Comunidade Cristã no Brasil, conhecido também como Nova CCB. Irmãos, estou passando aqui no canal do YouTube para falar aqui que sábado agora, irmão, teremos um culto lá no Hungareza, em Francisco Morato. Olha aqui, ó, o endereço: Rua Vitor Hugo, 167, bairro do Recanto, Francisco Morato. É 19h30. É todas quinta-feira e sábado. Só que domingo agora, irmão, nós vamos ter um evento especial ali na Hungareza, né? Nesse endereço aqui, às 19 horas, vamos ter um batismo ali, irmão. Vamos ter o sacramento do batismo, uma festa cristã, uma grande festa cristã, onde eu creio na presença do Espírito Santo, porque onde tem batismo tem o Espírito Santo, viu, meu irmão? Se você quer sentir a presença do Espírito Santo grandemente, é nos batismos, porque é ali que ele transforma a alma, é ali que ele faz você relembrar daquele tempo passado, né? Aquele dia que você fez um concerto com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, está aqui. O irmão Lorival vai estar lá domingo, lá nessa região aí, em Francisco Morato. Também está ali o nosso irmão Isaac Martins, nosso irmão ali, ajuda na obra, cooperador ali na obra, Isaac Martins, junto com o meu irmão músico. E aproveitar aqui, convidar você, músico aí, você que tem da região, que possa nos ajudar também no batismo. Sei que vai alguns músicos ali, mas quanto mais músico, melhor, né, irmão? Quanto mais músico, melhor, assim a festa é maior, né? Uma grande festa que Deus vai preparar ali na região de Francisco Morato. Irmão, aproveitando aqui, eu queria ler uma mensagem da palavra. Louvado seja Deus, que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Acabei mexendo aqui, mas vou localizar aqui. Atos dos Apóstolos, glória a Deus. Eita, Paulo e Silas na prisão, 16 em diante. Atos 16, apóstolo Paulo, né? Atos 16. E o versículo é esse daqui. Apóstolo Paulo aqui. Paulo e Silas na prisão. Vamos ler com a ajuda de Deus. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram para a praça, principalmente diante das autoridades, levando-os para o magistrado. Disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que nós, romanos, não é permitido aceitar, nem praticar. A multidão ajustou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fosse açoitado. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro percebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu a luz e entrou, correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-as para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, eles serão salvos, você e de sua casa. Até aqui, meus irmãos. Irmão, no tempo do apóstolo não era fácil pregar o evangelho não, irmão. Os homens de Deus sofriam muita perseguição, né? Como vocês viram aqui, Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, ele estava ali anunciando o evangelho, pregando a palavra, falando do caminho da salvação. E uma mulher, uma moça, ela tinha um espírito de adivinho, irmão. Ela sabia das coisas, o espírito que estava nela era de adivinho. E ele dizia: olha, ouvi esses homens pregam o caminho da salvação, eles pregam o Salvador, né? E aí o Espírito, de certo modo, dizia, mas e toda hora quando via Paulo, falava essas coisas, Paulo dos irmãos, e falava para que eu ouvi que eles pregavam a salvação, pregavam a Cristo, né? Como você leram aqui, nós lemos aqui, uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Os seus donos ganhavam dinheiro com aquilo. Era de certa forma, uma maquininha de fazer dinheiro, irmão. Porque as pessoas se interessavam para saber o futuro, para saber de coisas ocultas, né? Coisas... e o seu senhor ganhava dinheiro. E essa moça seguia Paulo. E o espírito seguia Paulo. Fazia aquela moça seguir. E essa moça seguia a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Irmão, até as trevas sabem que você prega o evangelho, prega a salvação. Você sabia? Até as trevas sabem, irmão. E elas sabem que você está pregando a Cristo, que você segue a Cristo, né? Então você que está aqui me ouvindo, você que é crente, as trevas sabem que você é um filho de Deus. As trevas, o mundo sobrenatural dos espíritos, né? Das trevas, sabe que você é um servo de Deus, é um filho de Deus. E ele dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo se cansou daquele espírito falando, irmão. Falou: eu vou dar um jeito, né? Eu vou dar um jeito nesse espírito falador. Eu vou expulsar ele em nome de Jesus. Paulo determinou. E Paulo falou: em nome de Jesus eu te ordeno, sai dela. E o espírito de adivinho saiu. Mas, irmão, quando aqueles donos souberam o que Paulo tinha feito, que tinha ordenado pelo poder do Espírito Santo, se encheram de ira, irmão. E as pessoas são assim, irmão. Quando você é usado por Deus, quando você fala a verdade, quando você prega a verdade, eles se iram, eles ficam aborrecidos, não é assim? As trevas, né, irmão, fica aborrecido. E eles ficaram, aquele homem ficou aborrecido e arrastaram Paulo à praça, e levaram os magistrados. Eu falei: esses homens são judeus, têm uns costumes diferentes. Ele prejudicou, tinha um espírito adivinho na minha escrava, eles expulsaram, eles tiraram. Eu não tenho mais que ganhar o meu sustento. E Paulo e Silas foram presos, irmão, e açoitados, apanharam, irmão. Apanharam por ter feito vamos dizer assim, uma ajuda para aquela moça. Tiraram o espírito que a escravizava, que fazia ela adivinhar, que controlava a mente e o coração dela. E foi expulso, mas criou uma ira. E Paulo foi levado à prisão, e aqui você vê a história. E ele foi bem preso, bem guardado. Quando o carcereiro viu aquilo, ele falou: o quê? Esses homens
Esses homens têm que guardar bem, porque se acontecer qualquer coisa eu vou ser punido. E Paulo que estava preso, não tinha o que fazer, eles cantavam hinos, irmão. E os presos ouviam, cantavam louvores, ele anunciava a Cristo e falava do Senhor. E a presença de Deus estava grande naquele local. E as pessoas ouvindo, os presos não mandavam ele calar, porque sentia conforto naquelas palavras, mesmo ali presos, mesmo ali com feridas, sofrendo, né? Paulo cantava hinos, e Silas cantava hinos, e falava de Jesus, e falava do seu amor. Irmão, a presença de Deus foi tão grande naquele lugar, que um terremoto teve, tremeu tudo, irmão. Caiu a cadeia, desmanchou-se tudo, e as pessoas não se feriram. O carcereiro ouviu aquele estrondo, né? Falou, e viu lá que estava tudo aberto. Estava tudo aberto. E ele falou assim: agora estou perdido, eu vou sofrer, eles vão me judiar. E ele pensou em se matar. Quando ele pensou em se matar, Paulo falou assim: não faça isso. Todos nós estamos aqui, nenhum fugiu. E aquele homem era testemunhado, sabia que Paulo anunciava o evangelho, sabia que Paulo era um homem de Deus. Mas, irmão, não era o momento dele crer. Mas quando ele viu aquela obra, aquele milagre, ele creu que realmente que ele servia ao Senhor Jesus. Ele creu no Senhor Jesus pelo poder que fez. Ele creu porque Jesus poupou a vida dele. E Paulo impediu que ele se matasse. E perguntou para Paulo que ele podia fazer para ser salvo. E Paulo falou assim: creia no Senhor Jesus e salvará a ti e a tua casa. Talvez você está me ouvindo: então quer dizer, se eu me batizar, meu filho vai estar salvo, o pai vai estar salvo. Não, irmão. Sabe por quê? A casa do carcereiro também foi evangelizada. Viu a obra que aconteceu com seu pai, a sua mulher viu a obra, e a sua casa creu. E por causa de você também que ouviu o evangelho, aqueles que estão em volta sua vão ter intercessão sua. Você vai orar pela sua família, você vai orar pelo seu filho, você vai orar pela sua mulher. E se Deus achar graça, vai fazer obra no coração deles. E se ele estiver, como diz, estiver com o seu nome escrito no livro da vida, e se eles crerem no poder dessa palavra, e se você crer no poder dessa palavra, Deus vai fazer obras de maravilha até na sua família. Irmão, Deus não obriga ninguém a ser salvo, mas convida. Muitas vezes nós queremos que a nossa família se salve, mas nossa família rejeita, endurece o coração, rejeita a Deus, né? Mas, irmão, muitas vezes tem pessoas que estão no plano de Deus, e Deus pode achar graça, pode mudar, pois não há nada impossível para Deus, não é assim? Então, meu irmão, creia no poder dessa palavra, faça a sua parte, creia no Senhor, obedeça a palavra de Deus, né? Como foi falado, vai ter um batismo, alguém creu, alguém acreditou no sacrifício de cruz de Jesus, alguém creu que ele ressuscitou, e essa alma está desejosa para fazer uma aliança com o Senhor, se batizar, declarar a todos que crê no Salvador. E se você quer declarar que crê no Salvador, agora você ouviu essa palavra e está com essa vida transformada, você sentiu a liga no seu coração, irmão, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Procura, se tiver uma comunidade, procura a comunidade, vai congregar. E eu tenho certeza que aquele que, através dessas palavras, vai fazer obra no teu coração. E você pode vir a crer no Senhor, se batizar. Então, muitas das vezes, irmão, as pessoas lutam, né? Mas Deus é aquele que tem paciência, né? Paulo não teve muita paciência, irmão. Por vários dias aquele espírito incomodando Paulo, né? E Paulo repreendeu e levantou-se uma grande guerra. É assim? Levantou-se uma grande guerra. Por quê, irmão?
As trevas, ela não se alega com a nossa presença. Se você está reclamando de guerra, de luta, de prova, é porque aquele que está no outro, irmão, o espírito das trevas, eles se levantam, eles querem lutar, eles se iram, né? Assim como aconteceu quando Paulo repreendeu o espírito que estava naquela moça, as pessoas se encheram de ira e maltrataram Paulo. E talvez você está sendo maltratado, talvez você não vai ser açoitado, como ele foi, não vai ser preso, mas nós somos perseguidos, nós somos atacados por palavra, por pregar a verdade, por pregar Cristo. Mas porque as pessoas se iram? Porque o espírito que está nele não se agrada, meu irmão. O espírito que está naquelas pessoas que não crêem no Senhor Jesus não se agrada, então se levantam. Mas, meu irmão, Deus deu a vitória para Paulo, Deus deu a vitória para Silas, tirou ele daquela prisão, o libertou, né? E vai vir a libertação, irmão. Se você está preso, né, em alguma coisa dessa vida, essa palavra vem com o poder de te libertar. Jesus vem com o poder de te libertar. Cristo vem te libertar. Vem te abençoar grandemente pelo poder dessa palavra. Tem pessoas que vai cair esse castelo que o adversário fez na tua vida. Essa prisão, ela vai cair em nome de Jesus, né? Porque o que está agora dentro de você é maior do que tudo isso. E vai vir a vitória e você vai cantar a vitória. E se sua casa, como diz a palavra, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo. Você vai ter a oportunidade de falar a verdade, falar de Cristo. Eles não vão dizer que você não falou. Eles vão saber que você falou de Jesus. Se o coração dele endureceram, porque eles tomaram a atitude que o coração dele queria. Então, o evangelho é assim: aquele que crê e foi batizado será salvo, quem não crê está condenado. Se eles não crerem, eles vão ser condenados, mas se eles crerem, eles vão ser salvos. Essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos. E venham aí, irmão, você que é musicista, você que é músico, né? Irmãos, venham aqui fazer uma visita em Francisco Morato, ali na rua Vitor Hugo 167, bairro do Recanto, né? Em Francisco Morato. Próximo domingo, às 19 horas, batismo, dia especial, um batismo especial ali na Hungaresa. Deus vai abençoar grandemente, né, esse batismo. Eu conto com a presença dos irmãos músicos e a irmandade. Que Deus abençoe grandemente, que a presença do Espírito Santo, a sua graça esteja no nosso meio naquele dia, como está agora no nosso meio, nesse momento também, em todo momento que nós estamos, porque nós somos o templo de Deus, irmão. Deus habita no teu coração, Deus está na tua vida, ainda que você não percebeu, mas o Senhor está no teu coração, está no meu coração, porque você é o templo de Deus. Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa